Olá, meus amores. Esse é mais um vídeo do canal, mas ele é voltado para a questão do autoconhecimento, tá? É um bate-papo aqui para a gente entender alguns cenários da nossa vida e porque a gente repete alguns ciclos. Aqui é o meu papo bem mais terapeuta com vocês, terapeuta e pessoa também, né? Porque muito das percepções que eu tenho vem da minha vivência, vem de cenários, de coisas que eu passei. E se eu criei esse canal, foi com o objetivo de trazer esse entendimento de algumas coisas, porque eu demorei uma caminhada de quase 20 anos para entender por que que eu me sentia de certa forma, por que certas coisas aconteciam. Então, se você gosta de expandir a sua consciência, entender o seu emocional, as suas crenças, fica nesse vídeo e assiste, tá? O tema que eu escolhi hoje é o tal do caminho do meio. Eu vou contar um pouco aqui da minha história, sendo entendendo a espiritualidade, entendendo crenças. Eu fiz vários cursos em vários momentos, sabe, da minha vida. Todos foram muito válidos, mas no final todos levavam para o mesmo lugar, entender as minhas emoções. Esse é um segundo vídeo que eu vou fazer, então já te convido a assistir o próximo vídeo que vai sair sobre os bloqueios que eles estão acontecendo por causa do teu emocional, que você precisa olhar para isso, mas vai ser tema para outro vídeo. Nesse, eu quero trazer uma reflexão sobre coisas que você aprendeu nessa tua jornada, sabe? Eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu era mais nova, ali pelos 2016, acho que eu tinha 17, 18, 19 anos, hoje eu tô com, vou fazer 33, eu era muito explosiva, eu era muito reativa, e isso me trouxe, assim, livramentos absurdos, sabe? Por quê? Porque eu era muito impulsiva e eu achava que era daquela forma que ia resolver as coisas. Então, teve vários cenários que eu me livrei porque eu tinha esse lado muito impulsivo. Um emocional que não era trabalhado, questões que não eram entendidas, né? Eu tive que me virar, de certa forma, para entender algumas coisas, né? Desde muito nova, tipo assim, a minha vida familiar, pais e tal, era muito bagunçada, né? Era briga, era muita coisa. Então eu tive que entender a lidar com muitas questões. E hoje eu entendo muitas coisas, né? Então, assim. Dentro esse eu quero trazer esse cenário para vocês do como eu fui aprendendo algumas coisas. Então, o que eu entendi? Que eu tinha que brigar, eu tinha que ser impulsiva, que as pessoas só conseguiam as coisas dessa forma. Era aquele mundo mais artificial, né? Aquele mundo mais mundano, sendo explosiva e não sei o quê. Era assim que eu era. Depois de uma certa época, que foi quando eu entrei no mundo holístico, que eu entrei no mundo da espiritualidade, eu comecei a ter um tipo de comportamento mais calma, entendendo mais como eram as coisas, entendendo padrões. Ai, meu pai foi assim porque ele passou por isso, a minha mãe foi assim porque passou por isso, eu sinto isso, porque desde a barriga da minha mãe era assim, assim, assim. Então, eu parei de olhar para as pessoas como você é culpado, você não é culpado, você é raivosa, como personagens da minha vida, entende? E eu comecei a entender. E nesse entendimento, eu comecei a ir para um lugar de mais paz. Paz, assim, que é o negócio do extremo que eu falei para vocês. Uma hora a gente tá uau, outra hora a gente. E eu quero que você observe qual foi a cronologia da sua vida até chegar no momento de hoje. Que provavelmente você pode estar passando por dificuldades por ou ser explosiva ou ser passiva demais. Aí, essa foi a segunda fase da minha vida, quando eu comecei a ser passiva. Eu comecei tipo, eu não posso ser assim reativa, eu não posso agir desse jeito. Quem age desse jeito não tem estrutura emocional. Eu comecei a falar isso. Então, agora eu tenho que ser namastê, eu tenho que resolver as coisas na calma. Só que eu fui oprimindo tanto esse meu jeito mais resolutiva que eu comecei a ser passiva demais. E teve um cenário que uma pessoa invadiu a minha casa, meu marido não estava nesse dia. E a coisa foi tão louca que o cara ele conseguiu converter a história para como se ele fosse a vítima e não eu que estava tendo a minha casa invadida.
Em vez de eu ficar, tipo assim, desesperada por causa de mim, eu fui ficar desesperada por causa do outro. Isso foi um cenário. Era um senhor, foi uma longa história, não quero entrar aqui nos julgamentos e nos detalhes, mas eu percebi o quanto eu estava colocando o outro em primeiro lugar. O quanto algumas atitudes minhas foram aprendidas, e foram aprendidas no meio que eu vivi, no meio que eu cresci, sabe? Foi assim, foi, e não tinha como ser diferente. E aí vem aquela frustração. Por quê? Porque o caminho da espiritualidade é o do perdão, é de entender, é de estar em paz, é de não sei o quê. Só que aí você vai ficando passiva demais na vida. Eu não sei você, eu tô falando de mim. E eu vi que aquilo ali não estava dando certo. E a vida, ela é tão perfeita que ela vai colocando situações e pessoas na tua vida para tu resgatar uma força que você não tinha. Então, quando você tem um negócio, que você quer fazer as coisas, que você quer fazer acontecer, realmente será que vai dar certo você nessa passividade ou nessa zona de conforto, nessa confiança que Deus proverá, que tudo vai dar certo? Gente, essa é a maior limitação que um sistema coloca para gente. E sistema, eu não estou dizendo mundo holístico, mundo espiritual, não. A gente entra naquele mundo, tira as próprias conclusões, se impõe a ser de um jeito e depois está culpando os sistemas. Entende? É importante a gente fazer parte de movimentos ou de lugares que a gente se sente pertencente, seja um tipo de religião, seja um tipo de amizade que vai engrandecer a gente. Mas nem tudo tem que ser preto no branco. Então, eu me vi me perdendo nessa questão. E até dentro de casa mesmo, várias coisas que eu falava, olha, se vira. Eu não tinha esse negócio de dizer se virar. Por quê? Porque antigamente era caso de sei lá o quê, entendeu? Porque era demais, eram os extremos, era demais. Então, esse vídeo foi feito exatamente para você entender essa questão do caminho do meio, onde você se perdeu desse caminho do meio. E engraçado que até um dia desse tinha uma pessoa que ela era muito reativa, tudo que ia falar, ela explodia. E eu julgava, eu falei assim, você não tem como é? Maturidade emocional. Você é desequilibrado. Você não sei o que, não sei o que. Porque eu estava me achando a zen, né? A maravilhosa. Sendo que, meus amores, às vezes isso é um tiro no próprio pé. Porque não tem isso de você querer ser toda hora mediar as coisas. Você toda hora querer ser a melhor. Você vai ter que uma hora delimitar alguns limites. E isso começa para parentes próximos, depois vem amigos, depois vem até o próprio relacionamento, que às vezes é construído em cima de uma anuação. E quando eu comecei a me dar de conta disso, eu falei, gente, eu aprendi errado. Por quê? Porque tinha uma pessoa na minha vida quando eu era mais nova que tudo ela fazia isso, ela gritava, ela explodia, ela fazia uma confusão e eu não tinha voz, então eu falei assim, eu nunca quero ser igual a essa pessoa. Para mim ela é descontrolada, eu não quero ser assim. Mas acabava que como não tinha, tipo assim, não tinha resolvido, né, aquela questão, eu aprendi que eu só resolveria assim, que tinha que ser gritando. Aí eu comecei a gritar. Aí depois eu fui para outro extremo, que o bonzinho era o que ficava calado, que não fazia nada, mas vai ser bonzinho para ver se a galera não pisa na tua cabeça. Aí eu aprendi, olha, quem me deu amor é mais calmo, então esse aqui é o caminho. Mas às vezes estão cagando na cabeça daquela pessoa e ela não tá querendo sair do lugar. Aí você entende que não é ser uma coisa nem ser outra, então eu fui de um extremo para outro. E eu cheguei à conclusão, isso não tá certo. Isso não tá certo, isso tá me adoecendo. E foi exatamente quando eu reganhei peso agora. É outra história. E entra na cronologia do tudo é emoção, né? Emocional. E eu me vi me moldando para caber em um lugar, para não perder as pessoas, porque. E por aí vai, né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é esse ponto. Em que lugares você entrou que você foi aprendendo coisas que te moldou a ser uma pessoa é não é estagnada, é paralisada, sabe, de certa forma, onde você tem medo de se impor. E eu entendi que
o certo era o caminho do meio. Quando precisar ser incisiva, eu vou ser, mas não precisa passar do limite. Quando precisar ser mais calma, eu vou ser. E não precisa passar do limite. Inteligência, talvez, emocional, não é esses, né, picos. É saber e ter coragem de se movimentar diante da vida, tendo esses dois, essas duas potências, da calma e da raiva. Porque às vezes, claro, que você vai ter que aprender a administrar né, esse sentimento. Mas tem hora que você vai agir no impulso. Mas se você estiver podando a sua autenticidade, o seu jeito de ser, porque você aprendeu em algum lugar que tem que ser de um jeito ou de outro, você vai viver frustrado. Porque se nessa vida a gente não tem uma malemolência, meu amor, se prepare para sentar na sua cabeça. Então, eu vou dando uns arrodeios, né? E vou olhando para os cantos para eu poder focar, porque a cabecinha aqui da gata é de TDAH, né? Tem muita informação. Mas a espiritualidade veio numa certa noite com um sonho, me mostrando algumas coisas que eu falei assim, não é isso nem isso, é o caminho do meio. É o caminho do meio. Eu espero que não pegue ali o som, tá? Eu tô tentando bloquear, mas tem uma serra elétrica aqui do meu lado. Então, eu te trago essa reflexão sobre em que momento você foi muito para um extremo ou outro extremo. Em qual área da sua vida você é mais reativa, que você poderia ser mais em equilíbrio? Em qual área você está muito passiva, que você poderia ser mais, sabe, impor a sua força? Porque aí você vai se colocando numa caixinha, se colocando, se colocando, se colocando, e depois, poxa, o que foi que aconteceu? Me perdi. Então, eu também me moldei para me encaixar nesse mundo da internet. Ah, porque eu sou terapeuta, eu não posso falar palavrão. Não posso não sei o quê. Tenho que se vestir assim, tenho que se vestir assado. Gente, a gente procura umas frustrações para a nossa vida que PQP para poder ficar engessada, para poder não crescer, para poder dizer assim, ai, não, é porque se não é nesse script, eu não vou conseguir ser tão grande porque eu não estou no script. Isso é a maior burrada que já te falaram, entendeu? E assim, puxando para o gancho final, né, do dose de consciência, caminho do meio. Agora eu esqueci. Quem escuta meus áudios vive nessa do eu esqueci. Lembrei. Tudo é emocional. Porque eu era muito vã, porque eu depois fazia, né, tentei me conter pelos aprendizados que eu tive e eu sabia como controlar, né? Eu tentava controlar. A gente tenta. Mas o que faz a gente ser mais não é nem mais. A gente entender melhor as coisas é a nossa estrutura base, é o nosso emocional, é tratar feridas e entendimentos e interpretações que a gente teve durante toda essa vida, sabe? É isso que vai fazendo a gente olhar para a vida com outros olhos, a gente tomar decisões com outros olhos, sem o impulso da emoção. Eu entendi que antes que gritar era o caminho que as pessoas iam me escutar. Depois eu entendi que era uma pessoa totalmente desequilibrada ser assim. Aí depois eu entendi que ser calma era o caminho. Até as pessoas cagarem na minha cabeça e eu entender, esse não é o caminho. Então eu fui fazendo interpretações que uma hora a gente tem que chegar nesse momento e transmutar essas interpretações para olhar, o que eu decido ser agora, com a estrutura que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, com o que eu tenho. Se não tá bacana, se não tá alinhado, procura algo que vai te ajudar nessa estrutura emocional. Logo, logo eu vou estar lançando aqui a minha jornada, né? Uma jornada, depois eu explico. Para trabalhar isso, trabalhar internamente, reprogramar esse inconsciente e trazer essa visão diferente do mundo para que você se torne uma pessoa mais forte e resiliente por você, não pelos outros, para você aprender a desenrolar melhor essas situações. Então você entendeu que teve várias interpretações e agora, pronto. Nada mais está casando. O que que faz sentido para mim? E o sentido vai vir em cada momento, em cada estágio, em cada novo desafio que aparecer. Porque a gente está aqui, a gente não está passeio, a gente está aqui para se desenvolver. E nada é por acaso. Então, o ponto é o seguinte: se desenvolva, entenda, olhe quais são os extremos que você está trazendo para a sua vida, que está te trazendo
que não está sendo contribuinte para a tua vida, não está servindo para alavancar a tua vida. Entende? E essa era a minha mensagem que eu tinha hoje para vocês, o tal do caminho do meio. Não é só ser espiritualista, não é só ser do mundo, não é só ser calma, não é só ser explosiva, é o caminho do meio. Tá época de chuva aqui, gente. Para que a gente consiga ter um equilíbrio e estar em paz. Porque não adianta você esperar que alguém vá usar a voz por você. Você veio aqui com essa capacidade, então treine suas habilidades para que você possa viver da melhor maneira possível, não fora, mas dentro de você, porque quando você muda dentro, fora vai mudar, porque você já não reage da mesma forma, você não tá mais naquela ilusão. E aqui eu vou trazer muito essa vibe dos sentimentos, da forma que você vem se sentindo, da forma que os seus sentimentos moldam as suas escolhas. Então, eu já te convido a assistir o próximo vídeo de Doses de Consciência, que vai trazer exatamente falando sobre esse emocional e como ele atrapalha. Eu vou trazer cenários de consultas que eu fiz, né, de atendimentos que eu fiz, para você entender como aquele objeto ou coisa estava impactando a vida daquela pessoa. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.